Olá, para você que me acompanha através do programa A Palavra Partilhada. O programa de hoje vem nos falar sobre esta promessa: o Espírito Santo de Deus, o Paráclito, o Defensor. É a promessa ao qual Jesus, ao subir aos céus, prometeu que nos enviaria e assim nos daria força para seguir a nossa missão e a nossa caminhada. Convido você a tomar comigo a palavra de Deus no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, do versículo 1 até o 14. A palavra de Deus nos diz assim: Em minha primeira narração, ó Teófilo, contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo as suas instruções aos apóstolos que acolhera, foi arrebatado ao céu. E a ele se manifestou vivo, depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas do reino. Comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai, que ouvistes e disse a ele, da minha boca. Versículo 5: Porque João vos batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Versículo 6: Assim reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhe ele: Não vos pertence a vós saber os tempos, nem o momento em que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judeia e Samaria, e até os confins do mundo. Dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Enquanto acompanhavam com seus olhares, vendo-os afastar-se para o céu, eis que lhe apareceram 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Este Jesus, que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante a 1 jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveraram unanimemente em oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Como eu disse a vocês, a palavra de Deus ela vem nos ensinar o que seria hoje, vamos se dizer assim, a sequência dessa vida em Jesus. Como o próprio autor diz aqui na palavra, na primeira narração, ou seja, nos evangelhos, eles escreveram assim toda a vida de Jesus. Era preciso para aquele povo testemunhar que este Jesus, que se encarnou no seio da Virgem Maria, que viveu na terra, na vida, vamos se dizer assim, na família sagrada de Nazaré, com Maria, com José, aquela criança é o próprio Deus na terra. Então eles escreveram assim, a história de Jesus, a infância, a missão, a paixão de Jesus e a ressurreição. Pronto, a narrativa da vida de Jesus está feita. E agora, o que acontece? Se Jesus vem e ensina o seu reino, o reino de Deus para nós aqui na terra, ele cura,
ele liberta, ele transforma, ele ensina uma outra maneira de viver, ele ensina que muitas vezes, daquele modo em que nós estávamos vivendo, que achávamos que era o certo, não é o certo é viver como Deus quer, na lei de Deus, na igreja, na tradição, e simplesmente o pessoal não aceita, rejeitam a proposta de salvação, depois prendem, matam, ele ressuscita, ele vence a morte, e depois esse Jesus sobe aos céus, e agora? O que acontece? O que vamos fazer? Mas Jesus, ele nunca nos deixa sozinho. Jesus, ele nunca te abandona. Então a palavra diz, aqui no versículo 1 e 2, que desde o princípio, lá na primeira, vamos voltar no versículo 1, em minha primeira narração, ó Teófilo, contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus. Desde o princípio, desde a criação, até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo as instruções aos apóstolos, que acolhera e foi arrebatado ao céu. Ou seja, a palavra de Deus já vai começar a nos dar pista sobre a ação, sobre o mover desse Espírito Santo ao qual nós celebramos. Desse Espírito Santo, que ele é também o Paráclito, ele que está junto com o Pai e o Filho, formando assim a Santíssima Trindade. Por isso que nós oramos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, porque eles são juntos. Desde lá do princípio, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aqui caberia também um estudo muito lindo sobre a Trindade, sobre a criação, mas não é o nosso tema de hoje. Nós vamos se ater sobre esta promessa, esse Espírito Santo ao qual ainda não se ouviam falar. Se ouviam falar das leis, dos profetas, depois conheceram Jesus, a promessa, o Emanuel, o libertador, mas ainda não se falava sobre o Espírito Santo. Jesus começou a dar algumas dicas, que ele subiria ao Pai e depois ele enviaria o Espírito Santo. Se ele não fosse para o Pai, não poderia mandar. Jesus começa ali no finalzinho a falar um pouco, a dar pistas sobre o Espírito Santo, sobre esta promessa, sobre esse defensor. Então acontece que Jesus sobe, e olha lá no versículo 3, e a ele se manifestou vivo depois da sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. Ou seja, após a morte de Jesus, a missão não acabou ali. Vale lembrar muitas vezes que isso também acontece na nossa caminhada. De repente nós temos a nossa vida, nós não conhecemos Jesus, o modo de viver em Cristo. De repente nós fazemos um retiro, nós nos encontramos com esse Jesus, com a doutrina, e agora? O que aconteceu? O que vai ser depois? Então a palavra que nos ensina que após a morte e ressurreição de Jesus, ele não abandonou como aparece. Muitas vezes ao ler a Bíblia dá a impressão de que Jesus ressuscitou, foi para o céu e acabou tudo e ficou por ali, e agora não tem mais vida, não tem mais milagres, não tem mais curas, não tem mais libertação. Parece que dá um breque na história. E a palavra de Deus diz que não. Mesmo após Jesus ressuscitado, ele ainda aparece, olha aqui, por 40 dias e se manifestou vivo. A palavra de Deus diz que Jesus venceu a morte. Ele morreu, mas ele ressuscitou depois de sua paixão. Ou seja, depois dele ter sofrido, sido maltratado, açoitado, crucificado, ele ressuscitou ao terceiro dia e apareceu dando-lhe muitas provas. Ou seja, se nós começarmos a analisar na nossa vida hoje, antes de Jesus e depois de Jesus, e você parar, você vai ver que em vários fatos na sua vida, você consegue ver a mão de Jesus trabalhando na sua vida.
E olha ali, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando ainda sobre as coisas do reino. Ou seja, a missão não acabou. A missão não parou, ela deve continuar. Jesus foi preparando o seu povo para essa promessa, para esse Espírito Santo. Por isso que muitas vezes é necessário nós ali passarmos por uma catequese. Não é assim que funciona? Nós crescemos, somos batizados, fazemos a primeira comunhão, depois continuamos a catequese até a confirmação no crisma, e a missão não acaba ali. Ali a missão continua. E Jesus da mesma forma. Ele ressuscitou e ele continuou falando das coisas do reino. E o versículo 4 nos diz que, comendo com eles, ordenou que não se afastassem de Jerusalém, mas esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai. Ou seja, era preciso eles estarem reunidos, era preciso eles estarem em comunhão, era preciso eles estarem no mesmo lugar, para que depois dessa promessa do envio desse Espírito Santo, eles pudessem sair e anunciar com desassombro. Porque o Espírito Santo é Ele quem te dá as dicas, é Ele quem trabalha no mover do coração, te dizendo sobre a luz dele o que é certo, o que é errado. O Espírito Santo ele nos vem nos dá os dons, ele vem acompanhado com 7 dons. Aqui também caberia um estudo muito bonito sobre cada dom. Então Jesus pediu, fiquem reunidos. É preciso que cumpra essa promessa. Que ouvistes, disse ele, da minha boca. Ou seja, era preciso que tudo aquilo que Jesus nos ensinou se confirmasse. E de que maneira se confirma? Através desse que é uma linguagem muito utilizada hoje nos movimentos, nos grupos de orações, nos retiros. Você já foi batizado no Espírito Santo? Não é que é um outro batismo, não, é uma confirmação da fé. Então, nos grupos de oração, devido a essa palavra de Jesus, vós fostes batizados por João com água, mas eu vos batizarei no Espírito Santo. Então se usa muito essa linguagem. Você é batizado no Espírito Santo? Você já tem os dons do Espírito Santo? Porque tem muita gente ainda que, mesmo estando na igreja, ainda não se despertou que é dotado de dons, ainda não abriu o seu coração que este mesmo Jesus, através desse Espírito Santo em comunhão, pode realizar em você curas, libertações, transformação. E olha lá, no versículo 6. Assim reunidos, ele interrogaram: Senhor, é porventura agora que ides instaurar o reino de Israel? Olha a preocupação dos apóstolos. Eles ainda estavam achando que essa transformação seria de forma física, que Jesus iria pegar o templo, pegar a sua doutrina, aquela qual Deus mesmo o deu, iria modificar, iria mudar e todo mundo ia ver, antes eram os judeus, os chefes dos sacerdotes, agora é Jesus. E não é bem assim que funciona. A mudança vem de dentro para fora. Uma vez mudado o coração, uma vez mudado os pensamentos, as atitudes, não precisa se mudar as pessoas. Então os discípulos preocupados, então é agora? Se vem o Espírito Santo, é agora que vamos mudar toda essa estrutura? E olha o que Jesus responde: não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos em que o Pai fixou em seu poder. Existem coisas que não cabe a nós ficar pensando se é certo, se é errado, se vai acontecer, se não vai acontecer, porque tudo está sob o plano de Deus. E aí Jesus deixou bem claro: não vos pertence a vós saber os tempos, nem o momento em que o Pai fixou em seu poder. Mas ele garante, e ele afirma novamente: mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém,
em toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Ou seja, esse Espírito Santo que agiu em Jesus para ensinar, para realizar as curas, os milagres, as libertações, Jesus está dizendo que descerá sobre vós, e vós sereis as minhas testemunhas. Não importa aqui o lugar, não importa aqui a maneira, importa que a nossa vida sirva para testemunhar Jesus no mundo de hoje, seja no trabalho, seja na educação, seja na vida familiar, seja na vida afetiva, na vida religiosa. Descerá sobre vós o Espírito Santo. E por isso eu torno a te perguntar, você já parou para identificar essa ação do Espírito Santo na sua vida, no seu trabalho? E Jesus está dizendo que vós sereis as minhas testemunhas. Por isso que muitas vezes, quando nós estamos na vida, tem muitas pessoas que dizem assim: eu não quero ir para a igreja porque depois eu começo, aí depois eu não vou seguir, aí fica mais feio porque quem está lá dentro... Ei, Jesus está nos dizendo que descerá sobre nós a força do Espírito Santo. Ele vos dará força e seremos as testemunhas. Não pela perfeição, não seremos testemunhas porque somos os melhores, não seremos testemunha porque nós somos blindados, agora nós temos um poder mágico que age, não. Seremos as testemunhas do agir desse Espírito Santo na nossa vida. A partir do momento que o Espírito Santo nos convence que isso é pecado, que isso é errado, que isso não pode ser feito, que eu não posso trapacear, que eu não posso usar de má fé, que eu não posso tendenciar ao pecado, que eu não posso me afastar de Deus, essa força do Espírito Santo que nos mostra o caminho. A partir do momento que eu vou renunciando o pecado e as suas obras, vem aumentando dentro de mim essa força do Espírito Santo, vem trabalhando dentro de mim esses dons que o Espírito Santo nos dá. E por isso nós acabamos, em consequência disso, nos tornando testemunhas. O pessoal começa a olhar, aquele fulano fazia tal coisa, agora não faz mais. Por que ele não faz mais? Porque a força do Espírito Santo tocou e convenceu ele em relação àquela atitude. Por isso ele mudou de vida. Então, se de repente você diz, eu não consigo, peça essa força do Espírito Santo. Eu vivia de outra maneira, eu conheci Jesus, mas agora eu não consigo servir. Peça o auxílio do Espírito Santo. Ele é esta promessa que Jesus nos deu. E olha lá, depois que Jesus deixou bem claro que desceria, ou seja, eu estou indo, mas vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão me ver mais fisicamente como um homem, como um pregador, como um senhor aqui na terra, mas descerá sobre vós o Espírito Santo. E olha lá, versículo 9, dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Enquanto acompanhavam com seus olhares, vendo-se afastar para o céu, eis que lhe apareceram 2 homens vestidos de branco. Eles disseram: homens da Galileia, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Amém? Ou seja, Jesus ensinou, Jesus explicou, Jesus nos deu uma promessa de que o Espírito Santo seria derramado sobre nós e elevou-se da terra. Ou seja, cumpriu-se uma parte da missão. A parte de Jesus cumpriu-se e ele elevou-se, onde ele foi sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E de lá onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Não é essa a oração do creio que nós fazemos na igreja? Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso,
de onde há de vir a julgar. Ou seja, ele voltará. Jesus, ele voltará. Porque olha o que a palavra diz, esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo. E para que ele vai voltar? Ele vai voltar para buscar aqueles que são Deus, aqueles que são dele, ou melhor digo, aqueles que apostaram e acreditaram nessa promessa, aqueles que viveram da forma que Jesus pediu. E vale aqui também, caberia um estudo bonito sobre a escatologia, sobre a morte, o julgamento, enfim. Aqui também caberia esse estudo sobre essa vinda de Jesus, sobre o céu, o purgatório, enfim. Mas não é o nosso tema do dia de hoje. E olha só, eles ficaram olhando e Jesus subindo, e Jesus subindo. De repente deve ter passado na cabeça deles, e agora? A nossa segurança, aquele a quem nós víamos fisicamente, aquele a quem nos instruía, aquele que falava vai por aqui, é dessa forma, o reino de Deus acabou-se. E agora? Ele diz que enviará o Espírito Santo, mas nós não conhecemos. Será que é uma pessoa? Será que é um jeito? Enfim, eu imagino como ficou a cabeça dos apóstolos naquele momento. Mas Jesus não nos deixa sozinho. Mesmo neste momento dessa despedida, ainda vem ali, a Bíblia fala que veio 2 homens de branco, olha lá, no versículo 10, enquanto acompanhavam com seus olhares vendo-se afastar para o céu, eis que lhe apareceram 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram, homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? E ele está perguntando, ei, por que ficam aí parados? Por que ficam aí entristecidos? Por que ficam aí estacionados? Não acabou aí a história. A história não acaba aqui. Olha lá, esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Ou seja, os anjos estão ali falando, ei, vamos, movimenta. Acabou-se essa parte, mas inicia a missão de vocês. Para que ficar aí parado? A igreja está em movimento. A igreja está em estado permanente de missão. O nosso bispo nos pede, naquele apelo do Espírito da Diocese, no plano de evangelização, uma igreja em saída, uma igreja permanente, acompanhada por Jesus e pelo Espírito Santo. O Papa Francisco nos pede essa igreja em saída, não essa igreja que fica aí parada, olhando, apenas meditando, pensando. É preciso nos lançarmos às águas mais profundas. E a palavra de Deus nos diz, para irmos finalizando, voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante 1 jornada de sábado. Tendo entrado nos cenáculos, subiram ao quarto de cima, aonde costumavam permanecer. Ei, tem que ser nosso costume se retirar da sociedade. Tem que ser o nosso costume nos retirarmos para a oração. Tem que ser o nosso costume sair muitas vezes do cotidiano, da correria, muitas vezes sair da nossa zona de conforto, da onde só temos que receber a oração, a cura, a palavra, o ensinamento. É preciso nós sairmos e olha ali, tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, aonde acostumavam permanecer. Ou seja, aonde oravam, aonde estavam juntos, no cenáculo. É preciso nós sairmos muitas vezes, arrumar um cantinho para ser ali o nosso local de oração, não só na igreja, mas na nossa igreja doméstica em particular, ir ao Santíssimo, se retirar, ir a um lugar onde possamos ter uma comunhão com Deus. E ali a Bíblia fala que eram os apóstolos, eram eles Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos esses perseveraram o quê? Unanimemente em oração. Ou seja,
É preciso nós orarmos, é preciso nós pedirmos. Olha lá, e juntamente com eles, as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele, ou seja, a família, os parentes. Ou seja, é preciso estarmos agora confiantes em oração, em jejum, em penitência e pedirmos: Senhor, envia então esse Espírito Santo. Senhor, envia então na minha vida as ações desse Espírito Santo para que eu possa te compreender. É preciso nós orarmos e pedirmos. A igreja celebra aí durante esse tempo essa ação do Espírito Santo, esse derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, para que nós possamos nos tornar testemunhas vivas de Jesus, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, para que nós possamos exercitar os dons que Deus nos deu. E a saber que não é uma coisa particular, não é para alguns. A palavra de Deus diz que: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. Ou seja, em todo tempo, em todo lugar, em todo ambiente, devemos ser testemunhas. Devemos permitir que esse Espírito Santo, através de nós, realize o plano de salvação no mundo, realize as obras, realize os dons, realize essa igreja em saída, que através desse Espírito Santo nosso coração possa se movimentar, seja através de um bom dia, de uma boa tarde, seja através de um sorriso, seja através de uma oração, de um conselho, de uma amizade. Permita que essa força do Espírito Santo permaneça em nossa vida. E é essa a promessa. Nós estamos aí nos preparando para este momento. Nós estamos aí nos preparando para essa alegria onde o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. E olha o que é preciso. É preciso nós acreditarmos que Jesus é o Cristo. É preciso nós despreocuparmos, como diz a palavra: não vos pertence a vós saber o tempo nem os momentos das coisas. É preciso nós crermos que sobre nós está a força do Espírito Santo que nos faz trabalhar, que nos faz vivenciar a nossa fé. É preciso sim nós adorarmos Jesus, mas é preciso também, como a pedido daqueles anjos, nós não ficarmos parados, nós não ficarmos ali simplesmente sem ação, orando, contemplando e segurando essa força do Espírito Santo que move no nosso coração. A palavra de Deus também nos ensina, para nós irmos finalizando, que nós devemos sair muitas vezes da onde nós estamos estacionados, na zona de conforto, da falta de fé, da falta de perdão, da falta de vivência dessa fé, desse Espírito Santo. É preciso nós sairmos dali, da onde nós estamos parados, e vir ao templo, ao cenáculo, juntamente com o pessoal, com a comunidade, e orarmos, e voltaram ali e ficar em oração perseverante, juntamente com os irmãos. Existem várias formas de se trabalhar com o Espírito Santo. Existem várias formas de serem testemunhas. Olha ali, todos perseveravam unanimemente em oração, ali naquele cenáculo. E quais as formas? O Espírito Santo também trabalha hoje, vamos dizer diretamente nas pastorais, nos movimentos, nos grupos de oração. A nossa igreja é rica. Esse cenáculo onde estão todos reunidos, ela é rico em dons, em diversidades de pastorais, movimentos, enfim, é o Espírito Santo movendo. Essa igreja que não fica aí parada, somente meditando, somente achando, estudando, não. A palavra de Deus, ela é rica. Eles saíram da onde eles estavam e foram ao cenáculo, e dali eles foram, olha o que diz: sereis as minhas testemunhas, no versículo 8. Em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria,
até os confins do mundo. Peçamos então a Deus para que esse Espírito Santo venha nos dar força. Eu convido você a meditar essa palavra de Deus, a solicitar por um pouco, através dessa música, a pedir para que o céu se abra neste dia, nesta hora em que você acompanha este programa. Eu convido você a suplicar que o céu se abra, que seja derramado sobre nós esse Espírito Santo de Deus. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Espírito de Deus, Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder renascer. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, Espírito de Deus, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. E eu convido a você a nós continuarmos a invocando sobre a nossa vida essa presença do Espírito Santo. Vocês viram aí nesta música a nossa irmã Andréa Salles, ela que pede para que o céu se abra, para que esse Espírito Santo venha sobre a nossa vida.
eu convido você a, neste momento, seja no seu coração, seja de voz alta, seja em qualquer situação que você esteja vivendo, vamos suplicar sobre nós, sobre a nossa vida, a presença desse Espírito Santo. Deseje agora, neste momento, esse Espírito Santo, o libertador. Peça, vem Senhor Jesus, eu peço que neste dia, que nesta hora, que o céu se abra, Senhor. A Tua palavra diz, através de Jesus, que Ele nos enviaria. Por isso eu te suplico, Espírito Santo, venha no meu dia, venha no meu trabalho, venha na minha casa, Espírito Santo, venha ser derramado sobre a minha vida, sobre os meus afazeres. Vai me instruindo, Espírito Santo, através dos seus dons, a fazer aquilo que preciso para o dia de hoje. Eu não sei ainda, Senhor, quais são as situações em que eu terei que passar no dia de hoje. Eu não sei o que acontecerá a partir deste momento, desta hora, mas uma coisa eu sei, que se o Senhor estiver comigo, a Tua palavra diz que o Senhor me dará força. A Tua palavra diz que uma vez em mim, eu terei a força para superar as dificuldades, para superar os problemas, mas eu também terei a força para viver feliz, para fazer aquilo que preciso, para enfrentar as situações que eu necessito. Por isso, vem Espírito Santo, eu suplico que hoje o céu se abra, que nesse momento, Senhor, que o céu possa se abrir, que o céu possa receber este clamor, esta oração, que o céu possa receber a minha família, a minha casa, os meus afazeres. Eu não sei em qual momento você está vivendo, o que você está fazendo agora, mas peça o auxílio desse Espírito Santo. Diga a Ele, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje. Ei, bom dia, Espírito Santo. Muito obrigado por o Senhor estar comigo. Muito obrigado pelo Senhor me dar forças. Muito obrigado por o Senhor iluminar a minha mente, iluminar aquilo que eu for fazer, o meu trabalho, iluminar a minha vida, a minha família, os meus filhos. Enfim, vai apresentando agora esse Espírito Santo. Ele que é a força vinda do alto. Ele que é a força que nos impulsiona para bem vivermos a nossa vida, para bem vivermos a nossa fé, para melhor vivenciarmos a nossa fé em comunidade, a nossa fé em família. Peça agora. Diga a Ele, Espírito Santo, eu estou necessitando de uma cura, eu estou necessitando da força física. Ei, Espírito Santo, eu preciso da força espiritual. Por isso, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, seja derramado sobre a minha casa, seja derramado sobre o meu trabalho, seja derramado, Espírito Santo, nos meus estudos. Ei, você que me acompanha, que de repente está em casa, que ainda não sabe o que fazer, qual decisão tomar, peça para esse Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, ilumina a minha mente. De repente você tem ouvido palavras duras, pesadas, de repente em seus ouvidos vem chegando notícias ao qual não condiz com a sua realidade de vida. Peça para esse Espírito Santo. Venha, Espírito Santo, retirar tudo aquilo que não é de Deus da minha vida, retirar tudo aquilo que não pertence às coisas de Deus. Venha, Senhor, curar os meus ouvidos sobre as palavras, venha curar a minha mente, os meus olhos, o meu falar, Senhor. Venha, Espírito Santo, que esse céu se abra, que o céu derrame sobre a minha vida esta força, a força que a minha casa precisa, a força que a minha família precisa, a força que o meu trabalho precisa. Venha, Espírito Santo, tocar agora sobre as pessoas que estão desanimadas. Venha trazer ânimo, Senhor, aquelas pessoas que escutam e encontram sem forças, sem ânimo, sem vontade, sem perspectiva de vida. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor agora abençoe a cada um que se encontra deste jeito, sem força. A palavra é essa, muitas vezes o desânimo, seja ele vindo através de opressão, de depressão, de falta de fé. Vem, Espírito Santo. O Senhor, que é esta promessa de Jesus, manifeste agora na nossa vida, na nossa casa. Dê-nos o caminho, Senhor, até mesmo a nós que já estamos em uma caminhada.
que já sabemos um pouquinho sobre as suas coisas, sobre o reino, porque a tua palavra diz que o Senhor veio, ensinou sobre o reino, que o Senhor nos orientou, que o Senhor nos falou, mas mesmo assim, Senhor, não conseguimos, através de nós mesmos, encontrar o caminho. Eu peço que o Seu Espírito Santo agora ilumine e dê a certeza deste caminho a quem está em dúvida. Ei, você que de repente está em dúvida, de repente você que tem seus sonhos, seus planos, mas não sabe como fazer, não sabe como isso pode acontecer, não vê ali assim como se diz esse caminho. Permita que o Espírito Santo agora mova o seu coração. Permita que o Espírito Santo agora mostre este caminho, que Ele confirme em você o que é certo, que Ele confirme em você o que é errado, que Ele possa te mostrar como fazer, não que você tenha feito errado todos estes momentos, não é isso que se trata, mas o Espírito Santo Ele te dá força para fazer o certo sempre. Permita que esse Espírito Santo toque agora nos teus familiares, toque agora na estrutura, no ambiente em que você vive. Convide Ele e diga: ei, Espírito Santo, venha comigo todos os dias, ao levantar, ao deitar, ao caminhar, ao ter, ao ser, ao fazer. Vem, Espírito Santo, nos ensinar. Vem dar força à nossa mente, venha trazer paz ao nosso espírito, venha trazer paz à nossa vida, venha retirar de nós tudo aquilo que o inimigo de Deus lança, ao qual nós mesmos não entendemos. Seja Espírito Santo essa força, seja Espírito Santo na minha casa esta força, esta orientação, derrama sobre nós os dons, para que nós bem possamos vivenciar a nossa fé, para que bem nós possamos vivenciar a nossa fé em grupo, a nossa fé em família, a nossa fé em particular, o nosso trabalho. Vem, Espírito Santo, retirando do nosso trabalho todo o peso, tudo aquilo que nós não entendemos, que dá um mal-estar, tudo aquilo que quando vamos viver vem um desânimo, vem uma falta de força. Oh, Espírito Santo, batiza-nos, venha mudar a estrutura da nossa casa, venha renovar as nossas forças físicas, as nossas forças mentais, espirituais. Venha, Espírito Santo, modificar o meu jeito de ser, fazer. Se de repente, Senhor, porventura aquilo que eu tenho feito não tem te agradado e mesmo assim, Senhor, eu não consigo, venha me orientar. Venha ser o meu instrutor, porque o teu Filho, Senhor, nos disse: eu subo, mas eu não deixo órfão, eu envio o Espírito Santo, é Ele que defende, Ele que é um guardião da nossa vida, Ele é um paráclito, Ele é um outro defensor, não no sentido de ser diferente, mas Ele continuará conosco na nossa vivência, na nossa fé. Venha iluminar a nossa fé, Senhor, venha iluminar a nossa mente, vem iluminar a nossa vida. Vai pedindo agora: Senhor, diante da Tua presença, eu coloco todas as pessoas que nos pediram e pedem oração. Eu coloco todas as pessoas que estão ali em Rondon todos os dias à noite, Senhor, naquele cerco de Jericó. Eu coloco, Senhor, as pessoas que me mandaram mensagem em particular: ei, irmão, ore pela minha vida. Coloque meu nome em oração, ore pelo meu trabalho, ore pelo meu matrimônio, ore pela minha família, eu estou em dificuldades. Ei, vamos pedir agora para que este Espírito Santo, para que Ele venha mudar essas estruturas, para que Ele venha nos apontar o caminho, para que Ele venha mostrar a nossa maneira correta de agir mediante a essas situações. Convido a você que está ligadinho aí comigo agora, neste momento, a silenciar um pouco. De repente você não pode fechar os teus olhos neste momento, mas você pode ouvir, você pode tranquilizar o seu coração, você pode suplicar para que esse Espírito Santo venha abençoar não só a sua vida, mas a vida de cada irmão que acompanha neste momento, a vida de cada irmão que necessita dessa força, porque é o que o pedido e é o que Jesus nos diz ali no versículo 8,
Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Não canse de repetir isso durante esses momentos em que você se sentir sozinho, fraco, sem força. Lembre, é uma promessa de Jesus. O Espírito Santo está sobre mim e Ele me dá força. Eu tenho tal dificuldade, o Espírito Santo me dá força. Eu estou com um certo problema, o Espírito Santo vai me dar força. Eu não sei como agir, o Espírito Santo me dará força. Ei, Espírito Santo, convide Ele. Espírito Santo, venha me dar força nesta hora. Venha me dar força neste momento. Quantas e quantas dificuldades nós passamos e suplicamos e o Espírito Santo nos atende e lá na frente você pode dizer, nossa, eu passei tudo isso porque o Espírito Santo me deu força. Só que esse Espírito Santo ele não invade, ele tem que ser convidado. Por isso convide, vem Espírito Santo no meu coração, na minha vida, em tudo aquilo que eu sou, que eu vou fazer. Vem Espírito Santo me auxiliar agora e para sempre. Amém. E a você que me acompanha neste programa, a Palavra Partilhada, vamos suplicar agora a bênção de Deus. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós, sobre a nossa vida, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Tchau!